Os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Louve e engrandeça a Deus por essa oportunidade, nós podemos aprender a palavra de Deus. Segundo trimestre de 2020, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O interessante é nós entender dessa carta aos Efésios que o apóstolo Paulo estava preso. Nós estamos vivendo um dia, não que nós estamos na cadeia, mas muitos estão dentro de casa. A igreja está fechada e nós podemos aprender já desde já com esse vídeo, com essa aula, eu aqui na minha casa, os irmãos na sua casa, que a palavra de Deus ela não fica presa em lugar nenhum. A palavra de Deus ela é livre, ela chega em qualquer lugar, ela salva, ela liberta, ela transforma a partir do momento que tem pessoas, homens e mulheres de Deus dispostos a levar a palavra de Deus, amém? E assim era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava em Roma. Uma pessoa presa vai ficar se preocupando com uma igreja, com as igrejas. Não só essa carta aqui é considerada carta de prisão, mas carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, a Filemão. Então, meus irmãos, nós podemos já aprender assim logo de cara. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Um apóstolo que estava na prisão em Roma, não sabendo qual que ia ser o dia de amanhã, mas já preocupado na sua obra, naquilo que Deus colocou em suas mãos a fazer. Texto áureo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Vamos estar lendo a introdução. A epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda ser a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Para os irmãos que não têm a revistinha, leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos 19, do versículo 1 ao 7. Os irmãos podem acompanhar. Então, o primeiro tópico vai falar sobre autoria e data. Quem foi o autor? O autor é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É aquele que Estevão estava sendo apedrejado e foram colocadas as roupas do pé do apóstolo Paulo. Esse é o apóstolo Paulo, que agora ele é perseguidor da igreja e ele recebeu cartas a Damasco para ir prender os irmãos que estavam em Damasco. Só que no caminho ele teve um encontro com Jesus, que é aquele versículo que nós todos conhecemos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, quem é, Senhor? Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então, a partir daí, o apóstolo Paulo ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, se converteu ao cristianismo, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem que escreveu muitas cartas e nós vamos aprendendo a carta dele que ele escreveu aos Efésios. O apóstolo Paulo também, ele ficou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, não somente o apóstolo Paulo, mas Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, e os historiadores acreditam que João, na sua velhice, ficou na cidade de Éfeso e dali da cidade de Éfeso ele escreveu as cartas do apóstolo João. Então, autoria, apóstolo Paulo. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Por quê? O nome Paulo é gentil. O nome Saulo vem do povo judeu, é hebreu. Então, o apóstolo Paulo, por que ele se apresenta como Paulo? Porque o apóstolo Paulo, conhecido também como apóstolo dos gentios, ele vai se identificar como Paulo, que fica mais fácil a comunicação.
uma epístola da prisão, como eu já disse para os irmãos, a epístola do apóstolo Paulo, essa epístola que foi escrita dentro da prisão onde o apóstolo Paulo estava em Roma. A data, provavelmente a data em 61 e 62 depois de Cristo. Agora nós vamos iniciar o tópico 2, o destinatário, cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050, a cidade de Éfeso, 500 mil habitantes, e também a cidade de Éfeso tinha um anfiteatro do mundo com capacidade de 25 mil pessoas, ou seja, o destinatário é a cidade de Éfeso. Então a cidade de Éfeso é uma cidade grande, 500 mil pessoas naquela época, tinha um teatro que tinha 25 mil pessoas, então nós já podemos colocar na nossa mente o tamanho daquela cidade, que não é só uma cidade pequena, onde que foi colocada uma igreja, não, foi uma cidade grande. A religiosidade em Éfeso, ou seja, a cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, tem outro nome aqui também que é Artemis, a deusa da fertilidade. Então, naquela cidade tinha esse templo e tinha muito comércio. Eles faziam nicho de prata e vendiam, tanto que o apóstolo Paulo, a pregar a palavra de Deus, ele estava pregando contra a idolatria e o povo vinha contra o apóstolo Paulo. Então a religiosidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade aos seus arredores durante 3 anos. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais foi batizado nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Então, aqui vai estar falando um pouco de Atos dos Apóstolos. Como que chegou na igreja, em Éfeso? Então, o apóstolo Paulo ele chegou nessa cidade, chegou lá, tinha uns 12 discípulos ainda que sabia da palavra de Deus, mas até o batismo que era de João Batista e não tinha nem ouvido falar do Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo ele faz a obra nessa cidade, os irmãos são batizados com o Espírito Santo. Então essa é a parte. Aí tem grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirigiu aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos irmãos, ele chama os irmãos de santo, ou seja, separados. E hoje é difícil, eu já vi discussão entre os irmãos falar que não, eu não sou santo. Não, mas porque eu sou santo. Então os irmãos chegou a discutir por causa dessa palavra. Um falava que era santo, o outro não era santo. Então a palavra santo aqui nos ensina que quer dizer que nós somos separados. Então quando nós vamos para a igreja, nós vamos para a reunião dos santos, estar junto com os irmãos que são separados. Paulo os cumprimenta com as palavras gregas, graça e paz. Então, como que eu posso te dizer? Muitos falam assim, não pode falar graça e paz, tem que falar paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é normal, irmão. Até o apóstolo Paulo saudou com graça e paz. Isso daí, se for uma outra igreja que adotou, e se quiser falar graça e paz, é graça e paz. A graça é um favor merecido. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo é uma paz que não é igual o mundo dá, uma paz momentânea e passageira, mas é uma paz que mesmo em crise nós podemos ter paz dentro do nosso coração. Então, normal falar graça e paz. Eu costumo falar paz do Senhor Jesus, mas se eu falar graça e paz não é erro teológico. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários.
A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso e metrópoles mais importantes daquela região. Estou no segundo tópico, no 4. Ou seja, acredita-se também que a carta ela não foi só direcionada para a igreja de Éfeso, ela foi direcionada para outras igrejas, para que a mensagem também chegasse nessas outras igrejas. Vamos estar lendo agora o tópico 3. Propósito e mensagem. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outros de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Ou seja, ao ler a carta aos Efésios, nós vemos que não é igual escreve a outra carta. Vamos supor, a carta de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, ao mesmo tempo tinha que ser tratada como criança, ao mesmo tempo que tinha que dar leitinho, ao mesmo tempo que estava tudo bagunçado, mas os irmãos eram cheios. Então, a epístola aos Efésios é uma epístola diferente. Também é possível receber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles irmãos cristão era marcado pela imoralidade, a bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ou seja, aqueles aqueles que são convertidos, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A nossa vida é tudo novo, tudo novo. Nós não andamos mais conforme nós andávamos outrora, nós andamos agora com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a graça dele nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intercessões do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja de uma perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, um amor tão grande pelaquela igreja, como nas outras cartas nós vemos do apóstolo Paulo, a preocupação de um homem normal, assim como eu com você, que mesmo dentro da prisão, ele escreve a carta, se preocupa, o amor, a pastorear aqueles irmãos, como que os irmãos têm que andar, como que os irmãos têm que se portar diante das dificuldades, andar no meio de um povo idólatra, como que tem que ser, como que é a conduta cristã. Amém? E aqui 2. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o corpo. Isso é uma coisa muito difícil dos irmãos aprender. Jesus Cristo é a cabeça. Hoje em dia o homem quer tomar o lugar da cabeça e não tem como, não existe. Jesus Cristo, ele é a cabeça, é ele que manda, é ele que direciona, é ele que faz, é ele que movimenta tudo, é ele que pensa, é ele que já pagou o preço, é ele que está lá no trono. Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera da igreja. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi ascendido aos céus
nos prometeu que ia deixar a promessa, o Espírito Santo, que não ia ser o nosso consolador, o nosso instrutor, o nosso amigo, o nosso professor. Ou seja, a mensagem que o apóstolo Paulo ele deixa é essa mensagem, que nós não estamos sozinhos. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos que prosseguir, fazendo a vontade de Deus, amando o nosso irmão, estando junto com os irmãos, e mesmo em tempos difíceis, mesmo eu aqui na minha casa, mesmo o irmão na sua casa, oramos um pelo outro, entendemos a dificuldade dos irmãos, nos coloquemos no lugar um do outro e amamos uns aos outros. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor merecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus irmãos, estamos em guerra, estamos vivendo tempos difíceis, mas nós somos a igreja. O templo está fechado, e o templo aqui do Espírito Santo, o templo aí do Espírito Santo, a igreja, que somos cheios do Espírito Santo de Deus, vamos interceder, que isso vai passar, vamos entender o propósito de Deus para nossas vidas, porque tudo tem um propósito. Eu agradeço os irmãos, agradeço pela oportunidade, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.